A voz da poesia. A voz da poesia. A voz da poesia. A voz da poesia. Essa palavra ciência, Deus a mim não concedeu. A minha mão não escreve, minha boca nunca leu, mas vive estudando os livros que a natureza me deu. Eu sou Isabelle Moreira, a gente está começando mais um episódio do podcast A Voz da Poesia e essa nossa terceira temporada traz os nossos mestres, nossas mestras do Pajeú. Eu comecei agora com um poema, um verso de Manuel Filó, também um dos nossos vates queridos, e comecei com poesia porque hoje o nosso episódio está especial. O nosso episódio vem carregado de verso e eu estou aqui com ela, com a nossa mestra Luzia Batista. Dona Luzia, obrigada por estar com a gente, obrigada por participar do nosso podcast e por ter aceitado o convite e aberto esse terreiro maravilhoso da sua casa, da sua família, que é um terreiro sagrado que eu gosto muito. Muito obrigada, Belinha. Que Deus conceda sempre assim. Muito obrigada pela presença de vocês em minha morada. A minha morada recebeu você várias e várias vezes e já recebeu várias pessoas de outros lugares. Tenho muito a que agradecer a Deus e a vocês por ter vindo. Dona Luzia, essa terceira temporada, né, a gente está conversando com mestres, com mestras da poesia, da música, enfim, das artes do nosso Pajeú. E a senhora tem um trabalho muito rico, um reconhecimento muito rico, porque é de uma alçada cultural muito forte, que é da cantoria de viola. Assim, a sua história vem da cantoria de viola. A senhora, quando mais nova, foi cantadora, foi improvisadora, foi violeira repentista, que é um dos maiores símbolos do nosso Pajeú, do nosso Nordeste. E, para mim, é a arte mais bonita, assim, a manifestação artística mais bonita que eu já pude conviver de perto, né? Porque é a poesia nascendo, é a poesia surgindo naquele momento, é a poesia sendo inventada na hora, como a gente diz, feito caldo de cana. É a coisa do improviso, é a palavra ligeira. Então, como foi para a senhora ser cantadora de viola naquele período lá de trás, naquela época? Como é que eram os desafios e também como é que eram essas vantagens de ser poetisa repentista? Eu iniciei muito criança. Eu sempre decorava muito com facilidade, né? Se existia algum poema, canção, cordel, e a minha mãe lia para mim, ela lia a primeira vez, eu ia decorando de página em página. Se o cordel tivesse 32, 40 páginas, eu decorava em 15 dias, eu mesmo cantava sozinha. Depois eu fiquei e decorei vários, quer dizer, até esqueci a conta. E tinha um senhor que gostava muito de ouvir essas coisas. Então ele ia para nossa casa, juntava a vizinhança e dizia, a gente ficava tudo na calçada, no claro da lua, que era a beleza pura, que era o claro da lua. Não era essa beleza que nós temos hoje, diferente, que só tem fogo espalhado por tudo quanto é canto do mundo. Então aí ele dizia, Luzia, cante aí um romance dos que você sabe. Eu perguntava, mas qual é o que você quer ouvir? Aí ele dizia o nome da história que ele queria. Ele dizia, cante Pavão Misterioso. Eu cantava Coco Verde e Melancia. Eu cantava Dimas e Madalena, Cidinha Pirata. E muitos. Os sofrimentos de Célias, das Três Espadas de Dores, Dimas e Madalena, Valdemar e Irene, Cachorro dos Mortos, todos esses eu sabia, decorado, e ele decorava com facilidade. Eu, com idade de 14 anos, já comecei a ser a improvisadora, eu já ia improvisando. Então me fizeram uma surpresa, me convidaram para ir cantar essas coisas que eu tinha decorada. Mas por trás de mim, convidaram um poeta para cantar comigo, sem eu saber nem por onde eu ia começar. Já era uma disputa? Era uma disputa. Então, aí a gente foi, eles avisaram assim, como que se fosse um aniversário nosso. Só que não era aniversário. Você convida bem muita gente para seu aniversário, para o povo é quem convida, você não espera.
Um pouco você está no meio daquele montirão de gente sem saber de onde saiu. Foi isso que aconteceu comigo. Então, quando Armaram eu uma vim, cantoria, não foi nem um arapuca, era a cantoria armada quando era chegou. uma cantoria armada, arrumaram uma viola, mesmo sem eu saber de nada pegar. Nem na viola eu sabia pegar. Mas arrumaram uma para mim, eu fiquei só com a viola na mão e só fazendo um gesto, e o poeta cantando e fazendo verso para mim e eu respondendo. Improvisando. Improvisando. Uns eu acertava, respondia certo, outros eu não acertava, respondia errado, mas mesmo assim eu era aplaudida e fizemos a cantoria das 8 horas da noite até as 3 da manhã. Improviso puro. Improviso puro. Improviso puro. Cantei coisas decoradas também. Ele também, esse poeta, sabia de canção, também cantava. As que eu não cantei, ele cantou. E assim, comecei por aí. Depois, quando espalhou a fama, espalhou o meu legado pelo mundo afora, aí fiquei recebendo convite das outras pessoas para mim ir fazer cantoria com os outros poetas. E até minha idade de 32 anos eu continuei desse jeito. Eu inventei de casar, pronto. Deixei tudo para trás. E a cantoria seguia por esse caminho de improviso. Depois disso, inclusive com a viola, a senhora desenvolveu também o instrumento? Desenvolveu. Aprendeu a viola do jeito que foi o verso, espontâneo, de ouvido, aprendeu com alguém específico? Não. Chegou a cantar com um bocado de cantador da região também, né? Exatamente. Cantei com um bocado de cantador da região, cantei também em vários lugares, né, daqui do Pajeú. Inclusive, cantei também no Recife, fiz cantoria no Recife, fiz cantoria fiz um pé de parede um pouco tempo no Ceará. No Ceará também? No Ceará. Paraíba foi também? Na Paraíba nunca fui, não. Fui em Teixeira. Teixeira cantou por lá? Cantei em Teixeira. Que é mesmo o berço da cantoria de viola. Exatamente, né? Cantei em Teixeira 2 vezes. E andava um bocado naquele período. E tinha outras mulheres fazendo cantoria, a gente já conversou sobre isso. E até hoje, né, a presença da mulher na cantoria de viola ainda é um número muito menor em relação à presença dos homens. Na sua época também era assim? Na minha época não tinha poetisa. Era pior, tinha menos. Não tinha não, parece que eu fui quem abriu o caminho para as outras passarem. Daqui, né? A gente já tinha tido esse afinado de conversa, né? De trazer isso, mas da importância da senhora para a cantoria de viola mesmo da região, da gente, para a cantoria de viola do Pajeú. Aí a senhora disse que quando cantou ali em torno dos 16 aos 32 anos ali, cantando puramente de improviso, né? Depois que pegou esse ritmo do improviso, da cantoria, do baião como um todo. O pé de parede, que a senhora se refere também à cantoria, né? E dizendo, contextualizando isso para quem está vendo e ouvindo a gente aqui também chama a cantoria de viola, que é um dos momentos célebres, né? Desse momento do baião construído, a gente também chama como pé de parede. É o pé de parede, né, de estar encostado no sítio, debaixo de uma sombra, em algum lugar, a parede de cantador, de cantadora, fazendo os improvisos com a costura do que vem chegando. E tinha algum estilo, Dona Luzia, que a senhora gostava de cantar mais dentro da cantoria, nesse momento de improviso? Assim, sobre modalidade, né? A modalidade? A modalidade, sim, tinha. Eu cantava galope à beira-mar. Um galope à beira-mar. Um galope à beira-mar. Era oitavão rebatido, 10 de queixo caído, várias modalidades. Porque na época eu cantava, mas hoje eu esqueci, deixei tudo para trás. O exercício, né? Vai fazendo exatamente, isso também. Deixei tudo para trás, hoje eu já estou mais madura e já tenho sofrido bastante, meus aperreios também, meus trabalhos, e junta tudo na minha cabeça, aí eu deixo a poesia estou deixando a poesia passar para os outros. A poesia vai saindo, vai pegando nos outros, né? De quem vai vindo. Eu vou esquecendo e os outros vão pegando e lembrando. Levando para frente e eu ficando para trás. Vai para frente também com os outros. Vai os outros e a senhora para frente com essa poesia. Agradeço a vocês, que aqui estão fazendo eu sempre dar um passo para frente. É uma poesia no mundo, né? Que vem, porque essa sua história com o improviso faz disso também uma cabeça de muito exercício, né? De muita memória, né? Exatamente. A senhora comentou que decorava com muita facilidade lá atrás, né? Estrofes, cordéis enormes, cordéis longos que eram tidos como romance, né? E eram inclusive muito presentes
na zona rural como uma possibilidade até de recurso de alfabetização. Era o livro que se tinha muito ao alcance. Na casa dos Então. meus avós, o cordel era tido como um livro ali, era a literatura pura que se tinha Exatamente. de se entender. A senhora decorava cordéis longos em pouco Decorava. tempo. Sim. Essa memória sempre foi viva para tudo, ou depois de passar a decorar os cordéis com a literatura, ficou com a memória mais fresca, mais jovem, para armazenar esse conteúdo todo? Ficou, né? Só que, com o decorrer do tempo, eu casei, fui para São Paulo, deixei a profissão, deixei a viola, deixei os amigos, deixei a cultura cair, fui-me embora para São Paulo, passei lá 1 ano e meio, mas por lá eu sempre cantava também. Inclusive eu tenho um enteado, que ele é poeta, e eu cantava, fazia cantorias com ele várias e várias vezes. Ele arrumava as cantorias lá com os amigos e a gente ia fazer cantoria lá em São Paulo. Não deixei de tudo por conta disso. Ainda tinha um incentivo ali que chegava, né? Exatamente. Cheguei a cantar com vários poetas lá também, fora ele também. Eu cantei com Arrudinho Batista, cantei com Negrão do Paraná, cantei com Antônio Aleluia, Saturnino Barbosa. Esses eram os poetas que tinha lá no Recife e eu cantava com ele lá. Saía juntando tudo para cantar. Era. Ô, dona Luzia, e nessa época a senhora tinha muito preconceito por ser uma mulher cantando no meio de poetas, de muitos homens, e não ter outra mulher próxima nessa região que também fizesse o que a senhora fazia com o talento daquele? Eu não me importava, não. Para mim, eu cantava com facilidade, tanto eu fazia... Mulheres tinha muitas, mas nenhuma era repentista, nenhuma fazia um verso só sequer. Depois a Luzia perguntava para mim, mas Luzia, como é que você faz uma coisa dessa? Eu digo, não é eu que estou fazendo, é Deus que está despejando poesia na minha cabeça e eu vou juntando e vou fazendo as coisas para frente. Vai dizendo. Então. E os cabras não ficavam abusados não quando levavam uma pisa de verso dessa mulher cantadora? Ai, eu não sei. Essa resposta eu não sei lhe responder, não. Se saiu abusado, não dizia muito não era, dona Não Luzia? te falava nada. Depois, outro dia, eu fiz uma cantoria em São José do Egito, aí me pediram uma modalidade diferente para a gente cantar. Quando eu fiz o primeiro verso, ele parou a viola, ele ficou vermelho. Eu não vou dizer quem foi, Sim. porque é demais. Ele ficou vermelho, depois disse como a canção que o homem falou, né? Disse assim, ficou vermelho, desligou o aparelho e ficou quieto, correu em busca da porta. Então, Sustou o baião, parou a viola. Aí parou. Quando eu fiz o primeiro verso da modalidade, que era uma modalidade nova, parece que ele ainda não tinha ouvido, mas se eu ouvisse uma modalidade nova, no outro dia só baixava eu pegar o ritmo. Já ouvi uma vez quando pegava ali a melodia, o ritmo, no outro dia já cantava de improviso. Já cantava de improviso, exatamente. Tá aí. Dona Luzia, tem uma aqui, né, a gente no seu terreiro, na sua casa, onde é a sua história, e a literatura de cordel, como eu falei, sempre teve muito presente na sua história e na história de todo nordestino. Exatamente. Basicamente. E Dona Maria, que foi sua mãe, pessoa querida, saudosa, que eu tive a honra de conhecê-la, mas que recentemente não está aqui mais nesse plano. Dona Maria foi uma das pessoas responsáveis, né, por trazer essa literatura de cordel para dentro de casa, por ensinar a ter esse verso decorado. E esse cordel chegava muito por ela arrumava onde esse cordel? E onde é que vinha isso? Esses cordel, antigamente, as pessoas, vários poetas, vendiam na feira. E meu pai ele era meu pai, ele era meu amigo, ele era meu tudo para mim, meu pai. Seu Manuel? Era, meu pai Manuel. Ele ia para a feira, ele fazia a feira e o resto de dinheiro que sobrava da feira, ele ficava olhando os cordéis lá, que antigamente era romance, né? Hoje romance é uma coisa diferente, né? Sim, sim. Mas nessa época hoje é cordel. Agora tem cordel longo, tem cordel menor, né? Então, aí de modalidade diferente, né? Antes era mais de cestilha, né? Hoje em dia já escreve em outros... Pois é, em outros assuntos. Então, ele comprava e trazia para mim. Aí minha mãe tomava de conta, minha mãe era quem lia para mim, era minha mãe lendo. Ela lia, a primeira vez ela lia ele todinho para mim ouvir. Aí depois eu dizia, pronto mãe, agora a senhora só vai ler para mim a primeira página. Ela lia a primeira página. Aí eu ia ler atrás. Eu sem estar com papel na mão, sem estar com nada na mão, eu lia atrás. Decorado já decorado. Já tinha aprendido o verso. Já tinha aprendido o verso. Aí eu dizia, pronto, agora vamos deixar para outra hora.
Aí eu ia ficar com aquilo na minha memória, ficava com aquela história todinha, eu ficava pensando, ficava analisando. Depois eu já sabia daquela primeira página todinha, no mesmo dia eu já era para outra. Tinha desde eu decorar até as 3 páginas da história, até terminava. Quando terminava, pronto, eu já ninguém lia mais nenhuma palavra. Eu mesmo lia sozinho, o livro lá longe de mim, e eu lendo aqui. Já começava tudo. Já começava tudo. Nesse contexto, né, a senhora fala de que leu o livro lá longe e a senhora lendo, né, de longe já adivinhando o livro, já era o verso decorado, a poesia viva. Mas a senhora também tem um livro autoral, que a senhora escreveu esse livro, e até tem um modo seu que era dizendo isso, que escreveu o livro sem pegar e sem nele pôr a mão, né? Exatamente. Fiz um livro de rima e poesia, sem pegar e sem nele pôr a mão. É o mote. Tem esse poema. Tá nessa história aqui do livro. Tá aí. nessa história. Tá aqui nessa o história livro. Uhum. Esse livro eu trouxe, que eu não sou besta, que esse é o meu. Tá guardado. Ó, minha gente, esse livro de Dona Luzia tá aqui. É o livro Poetisa Sonhadora, Versos e Canções. Um livro lindíssimo que ganhou, né? Foi um livro construído a muitas mãos, que foi fruto de um projeto. Esse projeto foi um projeto coletivo, que a gente juntou um monte de gente. Assim, isso foi uma breve longa história que muita gente que me acompanha já me ouviu, já me viu falar sobre esse contexto do meu encontro com Dona Luzia, né? Até para que a gente chegue aqui hoje, nesse terreiro, o meu encontro com Dona Luzia foi que eu vim para uma oficina aqui em Riacho do Meio, para uma atividade cultural, e tinha outras gravações também. E quando eu terminei, um rapazinho jovem me disse assim, lá no meu sítio, na minha comunidade, tem uma senhora que faz isso aí que tu faz. Aí eu disse, isso aí o quê? Ele disse, isso aí, poesia. Só que ela faz na hora. Aí eu disse, na hora improvisando, ele disse, ela sabe um monte decorada. Aí aquilo eu fiquei encucada, né? Fiquei curiosa demais para saber. Ele tinha dito que era já uma senhora, eu digo, uma senhora improvisando em São José, não estou sabendo quem é. Aí conversei na época com o Vinícius Gregório, amigo meu. Sim. E a gente estava numa articulação, né? A gente vinha junto também com ações do Coletivo Caruá, mas vínhamos, Vinícius, eu e André Miron, com algumas ações de produzir. O intuito era, a gente vinha com o projeto da Banda de Pífanos, de Riacho do Meio. Inclusive o mestre Zé do Pífano está presente nessa nossa 3ª temporada. E a gente também vinha com um propósito de fazer livros de alguns poetas, de algumas poetisas daqui, que a gente conseguisse juntar material e conseguir publicar. Então, nesse contexto ficou Dona Luzia, que a gente conheceu, fez uma visita de invadir o seu terreiro, não foi, Dona Luzia? A primeira visita de chegar aqui. Até eu desconfiei, sem saber quem era. Ficou desconfiada? É que esse povo que é na minha porta, era? Sim. Eu fiquei desconfiada, né? Porque eu não conhecia, não sabia o significado da visita. E que esse povo que é falando em livros nem conhece ainda, né? Mas a gente veio e descobriu uma riqueza cultural em Dona Luzia muito grande. E aí a gente disse, não, vamos fazer esse livro, né? Só que aí é que estava o segredo. Todas as poesias de Dona Luzia não lê e não escreve, né? E Exatamente. Desde nascença, né, Dona Luzia? Inclusive, minha filha, a senhora tem um problema visual, né? Eu tenho esse problema visual desde criança. Não sei se foi de nascença ou se foi medicamento que meu pai passou para mim, deu para mim tomar um remédio, que eu estava doente, mas aí disseram assim, que pode ter sido esse remédio que fez acabar com a minha visão. Mas de muito novinha já não enxergou mais? Não, eu estava com 2 aninhos. Exatamente. E aí nunca pôde ler nem escrever, infelizmente as condições de maior acessibilidade, né, de pertinência aqui da comunidade, não proporcionaram esse direito também, essa experiência. Mas Dona Luzia é uma poeta que é de poesia viva, é de poesia improvisada, é de poesia oral, que a gente chama, que é o que não precisa de livro nem de caneta para isso. E aí esse livro foi basicamente feito de improviso, porque a gente saiu reunindo poesias, lembra disso? Lembro, fazendo sim. visitas, gravando, registrando. Foram assim inúmeras visitas aqui para a gente juntar esse material. E na época a gente conseguiu fazer um projeto coletivo, que era uma ação solidária, de uma campanha que tinha rifa de livro, de cordel, de CD, todo mundo saiu chegando junto e vendendo. E teve um momento muito especial, nós ganhamos aqui uma arte do querido amigo Marcos P. Essa foto que está aqui atrás foi um ensaio fotográfico feito aqui nesse terreiro, foi feito por Vinícius Gregório, esse amigo querido que partilhou esse
esse sonho de Dona Luzia, né? Então, E aí a gente fez esse lançamento aqui na comunidade mesmo, no sítio Açude da Porta, que era o grupo da comunidade, que era a escola na época. era a né, que se escola, chamava, hoje não é mais, hoje é um posto médico. que se chamava a escola e foram, assim, uma das escolhas que a gente conversava sempre com Dona Luzia, uma das escolhas foi o local do lançamento. Então ela escolheu lançar na escola e ela trouxe até à tona que era um lugar que ela gostaria muito de ter frequentado, mais jovem, e não pôde. E a outra coisa foi quando estava perto da gente lançar esse livro, aí numa das visitas, Dona Luzia disse assim, olha minha gente, mas só tem um problema. Só tem um negócio, né, que estava incomodando. A gente ficou, eita, o que foi agora? O aperreio pensando que ela ia querer desistir de publicar o livro. Aí Dona Luzia disse, como é que eu vou assinar o livro para o povo se eu não escrevo? Lembra disso? Eu lembro. Aí, na hora, não sei se acho que foi Vinícius que teve a ideia, a gente conversou rapidamente e teve a ideia de Dona Luzia, e Dona Maria estava junto e disse, é fácil, Luzia, é só pegar assim e escrever assim. Quando a gente viu o retrato da cena, né, teve a ideia de Dona Maria pegar na mão e escrever o nome pela primeira vez. A gente tem registros disso, dessas fotos, desses momentos, de Dona Luzia escrevendo o livro, o nome, né, a primeira vez ali. E aí, o que é que aconteceu, minha gente? Isso virou um carimbo. E esse carimbo é o carimbo que está aqui, no livro. O meu ficou de cabeça para baixo aqui. O meu é especial, por isso que eu já sei quando é o meu. Que é para ninguém carregar o meu. Quando carregar, eu vou saber que minha assinatura ela tá de cabeça para baixo em relação à capa. Ó. Eita, meu Deus. Aí tá aqui o nome de Luzia, que foi escrito, né, pela primeira vez ali, simbolicamente, por Dona Maria, que foi a mãe responsável por apresentar os primeiros cordéis decorados. Então é um livro que tem mais do que poesia, um simbolismo de luta, de possibilidade e, claro, de sonho realizado. E o meu é completo com tudo, porque ele vem com um marca-paginazinho de leitura que foi feito, que é tudo num capricho. E eu encontrei, né, para trazer para cá para a gravação do nosso podcast, videocast, eu encontrei o convite, ó. A senhora tem esse convite ainda? Tenho. Eu encontrei o convite aqui, que foi do seu lançamento, ó, dia 29 de abril de 2018. E dizendo onde foi aqui o convite com a identidade visual desse livro. Esse livro, Dona Luzia, ainda existe? Tem para vender? Como é que tá? Quem quiser procurar para ler essa obra de Luzia Batista, ainda tem esse livro disponível? Tem mais não. Eu vendi 300 cópias desse livro. E veio mais, depois a gente mandou buscar mais. Fizeram lá na gráfica, não foi? Você se encarregou desse trabalho. E hoje ainda tem gente me cobrando esses livros. Inclusive, eu estava lá na live aqui em Riacho do Meio, no Museu da Saudade, eu me apresentando lá, gente de Goiânia. Sim. Gente de Goiânia, no mesmo programa, já ligou me pedindo um livro desse. Como que fazia para mim conseguir um livro para mandar para essa pessoa? Eu digo, não posso mandar, porque eu não tenho mais, só tenho o meu não posso mandar para ninguém mais. Eu também, só tenho o meu também não mando para ninguém não. Nesse dia foi o dono do programa, que é Joel Lima, ele, nos comentários do programa, visualizou 5.000 pessoas. E acompanhando lá. De acompanhante no programa, né? E já foi nessa repercussão. Eu já ia lhe perguntar uma coisa, se depois, né, porque a senhora me dizia muito, a gente, graças a Deus, depois da desconfiança primeira, deu tudo certo, a gente ficou amiga, né? Exatamente. De Vinícius, de todo mundo que fez parte desse projeto de forma muito voluntária, aliás, totalmente voluntária e muito dedicada a todo o trabalho que foi feito desde o início, assim. São pessoas, poetas, produtores incríveis e, obviamente, sozinho eu não conseguiria chegar a qualquer caminho, né? Porque a gente só anda no coletivo mesmo. Que pena que você não chegou mais cedo. Tá tudo no tempo certo no que tem de acontecer. Ninguém tá... Eu acredito que a gente nem tá atrasado, nem chega rápido. A gente chega no tempo que é da gente. Exatamente. O tempo que Deus marcou. Tem um trecho de uma cantiga muito poética que eu gosto muito, que diz: ninguém carrega a colheita dos frutos que são da gente. É um mote bonito, né? Muito ninguém bonito. carrega a colheita dos frutos que são da gente. Não adianta nem... Pode esperar o sol bater, pode esperar a chuva chegar aqui, o que é pra gente colher. A gente O roçado tá pronto. Não se preocupe com isso, não. Que foi no tempo certo. Mas eu ia lhe perguntar se depois desse lançamento do livro, né?
que foi um trabalho de muita expectativa assim feito e de organização, se alguma coisa tinha mudado assim em relação à sua carreira, à sua percepção de enquanto poeta mesmo. Não tanto, né? Porque, apesar de que eu também não cantei mais, assim, como eu cantava antigamente, em vários lugares. Os poetas sempre vieram aqui, alguns aqui na minha casa. Se eu for, hoje mesmo, se eu for uma cantoria de quem estiver cantando os poetas em qualquer lugar, eles quando me veem, já me convidam para me apresentar. Sim. E ou cantando, ou recitando, ou qualquer coisa, eu tenho que me apresentar, eu tenho que usar o microfone e tenho que falar alguma coisa. Tem que emprestar a poesia para o povo. Exatamente. É. Já é um pedido que onde chega o povo já reconhece. É verdade. Mas depois disso ganhou homenagem também nas escolas daqui da comunidade, não foi? Sim. Que eu fiquei sabendo desse fuxico, que teve uma... O povo fuxiqueiro. O fuxiqueiro. O fuxico bom chega primeiro. Na verdade, o povo diz que é o ruim. Eu não sei se é porque dos ruins eu esqueço geralmente, mas os bons eu guardo todos para na hora certa a gente trazer o fuxico bom. Tá e certo. eu fiquei sabendo que teve homenagem aí também nas escolas da comunidade de Riacho do Meio. Foi, sim. Não foi? Teve homenagem também em Festival de Violeiro aqui, que aconteceu. Foi. Em praça. E você estava lá recebendo prêmio, certificado, troféu. Exatamente. Uma mulher premiada. E, dona Luzia, dessa sua produção, que ela é muito grande, né? A senhora tem poemas assim, às vezes eu converso com a senhora, eu fico bestinha, porque a senhora tem poemas muito longos. E faz no juízo, grava na cabeça e depois... Vou declamar. Vai declamar. É. Faz, guarda esse seu processo de armazenamento, é tudo aí. Não tem aquele recurso, né? A gente hoje em dia é muito prático. Celular, pensei num poema, registro aqui, depois eu me lembro, volto ou escrevo. Mas fazer na cabeça, guardar, decorar e reproduzir isso muitas vezes. E a senhora também é autora de canções, né? Me fale um pouquinho dessa... A canção é um estilo também muito ainda presente na cantoria de viola, né? Sempre. No Baiões, e a senhora continua fazendo muita canção. Não está cantando viola de improviso, mas canção segue fazendo. Tenho várias, né? Inclusive fiz canções com meu pai, com minha mãe e com meu filho. E assim por aí se vai. Tem uns aí no livro, tem outros ainda que nem está nem gravado. E assim vai. Mas já tem. Tem alguma que a senhora lembre que queira trazer uma canção para a gente hoje aqui no nosso podcast? Pronto, eu posso recitar Meditando a Natureza. Pode cantar uma canção, pode recitar um poema, o que a senhora quiser, fique à vontade. Uhum. Então, aí eu disse assim, eu meditando à noite, assim eu pensando comigo, olhando a lua e as estrelas, a amplidão, o céu escuro e a lua clareando e brilhando na terra, brilhando o mundo, né? Posso dizer assim. Aí eu resolvi fazer essas No sertão estrofes. parece que o céu é mais perto, né? Então. Para poder ver tudo isso. Exatamente. Aí eu disse assim, primeiro eu peço licenças ao divino onipotente, iluminai minha mente, meu dom e minha ciência. Depois eu vou à sequência para eliminar sucesso. Eu quero ir buscar acesso. Ó Deus, na ilha da lua. Santa deusa, linda nua, planeta do universo. Boa noite, meu Jesus, entrei na tua morada, Santa Mãe Imaculada e Nossa Senhora da Luz. Cristo que morreu na cruz para nossa salvação, dê-me a vossa proteção, mais uma vez eu te peço. Vida, amor, paz e progresso em minha continuação. No dia 2 de janeiro de 2022, Deus primeiro e eu depois encontrei um mensageiro. Na frente de um cruzeiro eu avistei uma imagem. Bem no meio de uma paisagem estava escrito numa folha, onde Deus fez a escolha e me mandou uma mensagem. A mensagem eu mandei ler, já que fazer isto eu não posso, mas eu rezei um Pai Nosso e pude a Deus oferecer. Fui descansar num lazer no banco de um jardim, onde alguém falou para mim, tens paciência, Luzia. Nisto eu vi a poesia chegar pertinho de mim. Perguntei à poesia, o que tu quer comigo? Me respondeu, eu te digo, tu me chamas todo dia. Eu trouxe a filosofia para fazer-te uma surpresa. Quando uma luz acesa
clareou bem meu juízo, onde eu disse, isto é prodígio da divina natureza. Olhando eu vi uma escada, 12 degraus à direita. Disse a poesia aceita, pode subir a escada. Enfrenta tua jornada, vai atrás de verso e rima. Quando ali se aproxima, um anjo para mim falando, o que estiver te faltando, Jesus te manda de cima. Ali subi a escada e passei numa passarela, vi tanta flor amarela que lá fiquei encantada. A floresta iluminada e um campo verde florido. Quase eu perdi o sentido com tanto cheiro de mel. Meu Deus, eu sei que não é o céu, mas pode ser parecido. Nessa hora eu despertei um tanto quanto assustada, a 1 da madrugada, a hora que eu acordei. Uma sonora escutei de uma voz melodiosa, muito suave e saudosa, quando um anjo ali chegou, sorrindo me entregou um lindo buquê de rosa. Quando a flor eu recebi das mãos daquele inocente, adormeci novamente, nem dei fé quando eu dormi. Quando eu acordei não vi, comecei a procurar, como não pude encontrar, me envolvi no desgosto, o pranto banhou meu rosto e eu me pus a chorar. De manhã que eu me levanto, ponho a mão sobre um rosário e abro o meu santuário e rezo para o meu santo. Já tenho pedido tanto a meu Deus do infinito, eu quero deixar escrito a minha história completa, que eu nasci para ser poeta de São José do Egito. Aqui vou finalizar, terminando o meu trabalho, eu vou ver se me agasalho para depois continuar. Se Jesus me ajudar, eu peço a Nossa Senhora, a Santa Mãe Protetora, a minha consoladora, do mal com ela eu me livro. Por isto lancei um livro, Poetisa Sonhadora. Eita danado! Minha gente, procura Dona Luzia, ela está presente nas redes sociais, Luzia Batista, procura ela, que ela está por aí presente. E esses poemas também, né, que a senhora traz, alguns tem cordéis também, eu já estou aqui com outro. Esse cordel que foi lançado pelo projeto Via Leitura, do município de São José do Egito, em parceria com a Secretaria de Cultura, e ele traz Deus, Eu e os Meus, que também é um poema seu, né? É, sim. Teve mais outro cordel que foi produzido já. A senhora tem quantos cordéis lançados? São 2, São vai estar dois. na carreira dos 3 agora, né? Tá organizando o terceiro. O terceiro está registrado pelo Meu Sonho de Poeta. Meu Sonho de Poeta vem aí também. Vem. Então esses cordéis ainda estão em venda? Esses aí já acabou. Já acabou também, tudo Já esgotou. acabou também, vendi Esgotou tudo. o livro, esgotou o cordel. Então quando for o Graças terceiro... a Deus foi uma boa venda. Graças a Deus. Então o terceiro vai esgotar também. Em breve vai estar na praça, na mão de Dona Luzia. E aqui para quem quiser vir no terreiro dela, visitar e, claro, comprar o folheto de cordel para levar, porque isso é a poesia da oralidade, isso é a poesia registrada, isso é patrimônio cultural, inclusive material, que é a literatura de cordel. Dona Luzia, desses poemas todos que a senhora tem, assim, tem algum que a senhora diga, eita, esse aqui me toca mais, esse me emociona mais, ou todos têm a sua função naquele momento de criação? Todos me emocionam. Só que esse é Deus, Eu e os Meus. Isso aí é uma história que eu fiz depois que eu perdi os meus entes queridos. Tem 6 pessoas incluídas nesse cordel, dos que eu perdi. Inclusive, depois que eu perdi essas pessoas, modifiquei muito a minha situação. Estou mais pesarosa, estou mais chorosa. Não estou mais aquela pessoa tão assim, animada como eu tinha animação para fazer esse tipo de trabalho. Até hoje eu fico até meio engarrafada, né? Para poder ver se eu consigo passar para frente, mas o engarrafamento me empurra para trás, eu sinto isso. Tem esse peso maior, né? Quando a gente tem essa despedida de quem a gente ama, né? Por mais que a gente saiba que é o destino exato, a gente ainda tem esse empecilho do meio, né? Quando é que vem, como é que vai? Eu tenho outro feito também, outro trabalho, relembrando o meu tempo de criança. Tem esse trabalho feito? Tem esse trabalho feito. Esse não está em cordel, né? Tá, não. Nem Tem está ele... em cordel, nem está no livro. Tem ele no juízo?
Parece que ainda vou ver se o seu catuca eu acho ele. Vamos tentar lembrar de um trechinho dele aí, para a gente trazer esse seu trabalho inédito, que não está registrado, mas que está registrado no juízo. Uhum. Relembrando o meu tempo de criança, eu disse assim, eu lembro quando eu contava 7 anos de idade, numa praça da cidade com uma amiga eu brincava. Foi aí quando chegava alguém que eu nem conhecia, falou comigo, ô Luzia, eu vim te dar um abraço e para você deixar o laço do porte da poesia. Disse desaparecia esse alguém desconhecido, murmurou nos meus ouvidos e a mesma voz repetia. Em alto som me dizia, ainda és inocente. Aguarde divinamente que eu desço de um nevoeiro, que eu sou o mensageiro do porta-voz do repente. Numa lâmpada fluorescente toda coberta de luz, um anjo de olhos azuis pousou bem na minha frente. Me disse de novamente, eu venho te dar um aviso, no meu trabalho preciso, dizer que tu se conforme, que enquanto você dorme receberá improviso. Lindo dos cabelos lisos, os olhar bem atraente, com os lábios sorridentes, de novamente dizia, na sua mão eu seguro, aguardando que no futuro você vai ser poetisa. A minha amiga Heloísa perguntou, tu tá doente? Por que tu tá diferente que o teu olhar me avisa? Amiga, você precisa me dizer o que tu viu? Naquilo o anjo saiu e me acenou com a mão. Senti que meu coração sentiu quando ele partiu. Vi quando o anjo subiu numa nuvem cor de gelo, ainda procurei para vê-lo, mas outra nuvem o cobriu. Luísa também saiu e eu fiquei desesperada, tropecei numa calçada e confesso que eu quase morro. Ainda clamei por socorro e não dei mais conta de nada. Vi tanta gente espalhada que eu nem sei de onde veio. Na hora que eu acordei com a mãe, estava abraçada, toda de planto banhada e ao lado do papai querido, que hoje está falecido. Já não estou mais lhe vendo. Papai, não me arrependo de ter feito teu pedido. Do que tinha acontecido, papai assim perguntou, onde colheu essa flor de galhos longos floridos? Pai, foi um desconhecido que de uma nuvem desceu. Para mim apareceu e me entregou esta rosa, a prenda mais preciosa que a natureza me deu. Por isto aqui estou eu a minha história contando, não sei se eu estou sonhando ou se velho aconteceu. O meu corpo adormeceu quando a rosa eu recebi. Devagarinho eu saí, sem saber para onde ia, com o anjo em companhia, nem dei fé onde eu caí. Quando eu acordei não vi, comecei a procurar. Quando eu acordei senti um aroma diferente, perfumando o ambiente da casa onde eu nasci, que me criei e cresci numa casinha singela. Os meus pais cuidavam dela e eu cuidava da flor, que ainda hoje eu estou sentindo saudade dela. Oh Deus, quanto a vida é bela, mas tem gente que não sabe que só o coração de mãe cabe o amor dos filhos dela. Tem tantos que nem lhe zela, nem sequer dar-lhe atenção. Trata sem educação, não sabe o que a mãe sofre. Coração de mãe é cofre de guardar ingratidão. Eu dedico esta canção para a mamãe que fiz agora, para Deus e Nossa Senhora, que me deram inspiração. Fui buscar invocação no altar do infinito, só para mim deixar escrito a minha história completa, que eu nasci para ser poeta de São José do Egito. Obrigada, dona Luzia. Que poema lindo, lindo, lindo. Tem umas amarração no meio aí que são bonitas, viu? Umas amarração dos versos. Minha amiga é o seguinte, olha, eu sei que as pessoas que estão vendo podem até pensar assim, ela tem leitura, ela é uma sábia, mas eu não sou. Eu nunca frequentei uma escola, eu ia à escola quando eu fui declamar poesia, mas para mim estudar nunca fui. Onde tem um verso que eu disse assim, por que, meu Jesus, por que me concedesse sem vista? Nem sequer tenho direito de ler nenhuma revista. Mas se é porque não mereço, mas mesmo assim te agradeço porque nasci repentista. E por aí tem vários. Ah, dona Luzia, mas olha, a escola é só um lugar de guardar a gente que pensa que sabe.
mas é o mundo que deve ensinar o sabido, viu? E a senhora está na escola do mundo, então isso O povo não diz que isso é o relativo, mundo, viu? Isso é só o mundo papel é com diploma. é um grande professor para ensinar quem não Pois sabe é. viver. Né? Aí nesse livro que você está com ele, tem uma história, uns estrofes que se você quiser ler para o público ouvir e ver, Defensoras das Mulheres. Defensora das Mulheres aqui tem Sou do Pajéu das Flores, Tenho Razão de Cantar, que é no mote de Rogaciano. Exatamente. Aqui, ó, esse seu poema, ele começa dizendo assim: já é bem questionador, dizendo: meu Jesus, meu Deus, por quê a mulher massacrada, por mais que ela se esforce, termina discriminada, ela não fica feliz quando vê que o homem diz que a mulher não vale nada. E aí é um poema muito bonito aqui que vai seguindo. Esse seu poema retrata, né, Dona Luzia, muito essa coragem, essa força da mulher e de quanto é discriminada, de quanto é maltratada ainda, e de como termina sendo esse objeto, né, então, com olhar de objeto, de que os homens ainda se sentem no direito de falar mal, de maltratar, né, e de matar isso também. Mesmo. E muitos, é como nós estamos vendo hoje, né? Sempre, né? A sempre, história se repete. Antigamente a mulher não tinha valor. A mulher não era aceita, ela não era aceitável para uma repartição necessária. Hoje tem mulher prefeita, tem mulher governadora, tem mulher doutora, tem mulher para tudo quanto for preciso de profissão, né? A mulher antigamente era só para ser uma professorinha, mas hoje não, hoje tem mulher para tudo que é necessário. É verdade. Tem mulher em todo espaço e ainda tem pouco em relação ao que a gente quer e em relação ao que a gente luta todos os dias, né? Exatamente. E tem mulher no Repente, tem mulher na Poesia, tem mulher no Pajeú, no Sítio Açude da Porta, em Riacho do Meio, em São José do Egito. Tem Luzia Batista, tem mulher na escola, tem livro que foi lançado por mulher que nunca escreveu e nem pegou no lápis, sem nele nem pôr a mão, e lançou livro dentro de escola, que claro, né, tem o seu papel fundamental, importante na sociedade. Eu até digo que é o direito básico e fundamental, que muitas vezes é tirado da gente daqui dos nossos interiores, mas que é muito importante, que a educação e o saber, ele não pode e não deve, nem cabe, ficar guardado e aprisionado entre quatro paredes, né? Saber é para ser vivido, é para ser partilhado. Saber de uma pessoa só é segredo, né? Sabedoria, né? O que se reparte, Exatamente. o que se ensina e o que se perpetua, é isso que tem o tempero e que faz se tornar saber, é o repasse. Dona Luzia, obrigada, viu, por participar do podcast. Por nada, muito obrigada quem disse por conversar com a gente hoje, por nos receber sempre com tanto carinho nesse terreiro que todo mundo gosta e se sente bem aqui na sua casa, de uma energia tão bonita. Enfim, obrigada mais uma vez por compartilhar a sua história, a sua poesia, que vem de longas datas e que é o que determina a sua história de vida. A senhora é poesia. Muito obrigada, Belinha. Muito obrigada a todos que vieram à minha casa. Agradeço de coração. Não posso agradecer melhor, porque para começo de história, eu não sei nem cumprimentar as pessoas que me visitam. sabe dizer poesia. Então eu tenho que dizer o quê? Agradeço a Deus primeiramente, segundo a você e a Vinícius Gregório, que foi o início da minha carreira. Vocês dois foram os primeiros degraus da escada para mim subir ela. Oh, Dona Luzia, foi. Vinícius Gregório foi o primeiro degrau da escada que eu comecei a subir. Ele e você, Belinha, te agradeço de coração, porque se não fosse você, essas coisas que eu faço hoje, estava tudo engavetada. Só Deus sabe onde era que estava a chave dessa gaveta. Oh, que nada, Dona Luzia. Eu sempre digo que a senhora tem o mais difícil, que é a poesia, viu? O resto fica fácil. Difícil é fazer, e a senhora já faz isso com muita maestria e com a simplicidade necessária para que a poesia fique bonita. É isso, minha gente. Obrigada por nos acompanharem, obrigada por sempre estarem com a gente. A gente está aqui na 3ª temporada do podcast A Voz da Poesia, esse nosso videocast também, que está disponível nas plataformas e também no canal do YouTube Vamos Espalhar Poesia. Para quem está ouvindo, vai lá ver também Dona Luzia. E para quem está vendo, compartilhe e vai ouvir essa poesia do nosso Pajeú, essa poesia do Nordeste. Simbora? Vamos espalhar poesia no mundo! A voz da poesia. A voz da poesia. A voz da poesia. A voz da poesia.